começando o Se Liga Aí, o mais novo programa de informação, cultura e entretenimento. Nesse programa falaremos sobre um tema bastante recorrente na nossa sociedade, que é o feminicídio. Então fique por dentro. O repórter Ricardo Lima fez uma entrevista com a assistente social Karine de Paula. Ela trabalha numa ONG chamada BSOS, que cuida de mulheres que sofreram violência doméstica, perseguições e tentativas de feminicídio. Para saber mais, acompanhe a nossa entrevista feita por Ricardo Lima. Vamos assistir? Estou aqui com a Karine de Paula, graduanda em Serviço Social. Ela vai esclarecer a respeito do feminicídio. Bom, a primeira pergunta é: qual é o conceito do feminicídio? O feminicídio hoje, ele está rotulado no poder do homem sobre a mulher. E quando ele perdeu esse poder, ele começou a assassinar a mulher. Então isso significa, o feminicídio, ele acontece nessa relação de gênero, o homem contra a mulher. Isso que é o feminicídio. É a relação entre o homem sobre a mulher, o poder do homem sobre a mulher. Então, quando ele perdeu esse poder, que ele tinha todo o controle, ele passou a fazer o feminicídio, que é matar a mulher. Tipo, a mulher, eu não quero mais você. Ele não aceita. Então, é esse poder dele sobre a mulher em relação ao gênero, porque a mulher é um ser mais fraco referente ao homem segundo a sociedade. Mas não é nada disso. É o poder que ele perdeu sobre a mulher. Aí acontece o feminicídio. Bom, a segunda pergunta é: por que a mulher não deixa os companheiros na primeira agressão? Primeiro, que ela pensa que ele vai mudar, né? Que é um conceito equivocado, porque existem vários tipos de agressão, né? A física, a emocional, a sexual, a psicológica. Aí elas acham, não, é amor, e na realidade não é isso. Então é muito difícil ela deixar o companheiro. Primeiro, que ela depende economicamente desse homem, desse esposo, desse companheiro. Segundo, existe a relação de anulação, ela se anula de várias coisas, tipo estudar, trabalhar, ela acha que ela tem que viver só para aquela família. E quando essa agressão acontece, ela não consegue perceber que ela está naquele ciclo, né, de agressão, e ela está fragilizada. Então é muito difícil para ela sair dessa relação. Ela precisa de rede de apoio que fortaleça para que ela saia desse ciclo de violência. O homem que agride está fora de si? É interessante nessa pergunta, porque a maioria dos homens, eles dizem, eu perdi o controle. Eu fiz porque ela merecia. Com certeza muitas pessoas já ouviram isso por aí, ela apanhou porque ela mereceu, e na realidade não é isso. Tem estudos, esse estudo na Alemanha, ainda não chegou ao Brasil, estava analisando o porquê de um homem agredir a mulher, que ele disse que ama essa mulher. Vamos estudar esse homem, não é só agressão, é a reprodução do que ele viveu no passado, mas não justifica essa agressão referente às mulheres. Qual foi a reprodução que ele viveu no passado? Porque não justifica um homem que diz que ama a mulher e ele maltrata a mulher. Quando a mulher é vítima de violência, ela tem que procurar imediatamente a delegacia? Com certeza. Não deve nem esperar, eu vou ver se ele muda. Não, porque ele não vai mudar. Se ele empurrou, se ele puxou o seu cabelo, que é o mínimo, que é um puxão de cabelo, pode ter certeza, você tem que ir na delegacia para poder registrar a queixa, e informando também que hoje não é retirada mais a queixa. Quando você dá queixa, você não pode voltar mais atrás. Então as mulheres têm que ter essa consciência e elas não podem admitir, elas têm que ir sim. Teve agressão, vai à delegacia. Se não conseguir ir na delegacia especializada das mulheres, vai em qualquer outra delegacia que eles fazem acompanhamento. E quando elas chegarem na delegacia, vai fazer a ocorrência e a delegacia vai mandar intimar o agressor. Sempre que envolver o assassinato de uma mulher é um feminicídio? Contraditória essa pergunta, né? Porque sabemos, se for ler a lei 104 de 2015, que é a lei do feminicídio, é contraditório, que lá essa lei diz que só a mulher que está dentro do mesmo âmbito familiar, imagine só, ou que teve uma relação com esse
de rapaz, ou de irmão, ou de esposa, de namorado. Então é uma lei contraditória, que ao mesmo tempo que ela protege, ela desprotege. Porque tem assassinato aí de mulheres que é dado como feminicídio, porque ela não teve uma relação conjugal com ele, não tem uma relação familiar. Então é uma lei que protege e desprotege ao mesmo tempo, porque não é todos os assassinatos de mulheres que é feito, que é dado como feminicídio, só se existir um convívio entre família. Obrigado, Karine de Paula, pela sua participação e esclarecer as nossas dúvidas. Eu que agradeço, a vocês pelo convite. Espero ter contribuído, um pouco para poder mudar a realidade e que vocês também sejam portadores dessa informação. Que existe uma frase bem popular, que briga de marido e mulher que ninguém vai te acolher. E essa frase é uma frase destruidora, porque nós brasileiros nós não temos costume, de fazer a denúncia, claro, pelo medo, que nós temos medo, temos receio, mas não vamos deixar mais essa frase se perpetuar por muitos anos. Briga de marido e mulher metemos a colher sim, salvamos vidas sim, e toda mulher merece respeito. Vamos ver alguns fatos, entrevistas de opiniões e uma convidada especial falando sobre essa temática, então se liga aí. O que você acha sobre o feminicídio? Feminicídio eu acho uma violência, primeiro que é uma violência contra as mulheres. Eu acho uma maldade muito grande e uma falta de respeito com o ser humano, porque o feminicídio indica que existe uma prática de se matar, maltratar as mulheres só pelo fato de elas serem mulheres. O feminicídio ele vem aí em decorrente de vários anos e ele só vem se sofisticando ao longo do tempo, mas ele tem ficado cada vez mais presente e cada vez mais cruel. Então eu acho que é um ato de crueldade, acho que é um ato de desamor, eu acho que é o ápice da maldade, assim, voltado para o corpo feminino. O feminicídio é um problema social e político, que afeta as mulheres principalmente, uma vez que elas são paralisadas pelo medo constante de serem atacadas e até mortas, e isso faz com que os direitos das mulheres não sejam alcançados com mais rapidez e facilidade, uma vez que o feminicídio é fruto do machismo que vem arraigado na nossa sociedade há longo tempo e que é difícil de ser combatido. Por que os homens chegam a esse ponto? Bom, os homens chegam a esse ponto, eu acredito que primeiro a questão do machismo. Primeiro o machismo, porque infelizmente nossa cultura ainda é machista. Os homens eles tiveram que engolir, por assim dizer, pelo talento das mulheres, eles acabaram, e os movimentos feministas, eles tiveram que engolir, mas parece que boa parte não aceitam o fato de as mulheres terem os mesmos direitos que eles, e esse machismo ele está entranhado. Então é muito comum quando as mulheres estão em um certo patamar de igualdade profissional, os homens sempre falarem da questão da força física, direitos iguais, então que ela pegue aquele peso sozinha, Então você sente que existe um machismo. Então esse machismo atrelado ao fator impunidade, a impunidade, isso faz com que os homens ainda façam esse tipo de coisa, pratiquem esse feminicídio. Eu acredito que é difícil a gente dizer o motivo para um ato tão cruel, Então, não tem motivos. Mas o que eu vejo são elementos de uma cultura machista que é fundamentada em uma superioridade que não existe, mas que essa superioridade, dada pelo machismo, legitimiza esse tipo de violência para corpos que são corpos femininos. Eu acho que o feminicídio ele vai muito além de uma morte de uma mulher. Eu acho que é a morte de tudo que é feminino. Então, quando uma mulher ela é assassinada, outras mulheres que estão vivas, elas também são mortas.
né? Só que aí de uma forma simbólica. Por isso que eu acho que o feminicídio ele não atinge só uma mulher. Eu me sinto atingida pelo feminicídio, ainda que não seja assassinada, mas quando eu vejo uma notícia sobre o feminicídio, eu sinto que algo em mim também é assassinado. Por isso que feminicídio é uma morte de um feminino mesmo. Mesmo existindo a lei, ainda tem a questão da impunidade, né, que é muito grande na nossa sociedade. E tem também a questão do machismo arraigado, né, que faz com que os indivíduos do sexo masculino não possam demonstrar as suas fraquezas, né, e isso faz com que o homem chegue a esse caminho, né, do ataque, da força, da violência, para demonstrar o seu poder em relação à mulher. Então, mesmo existindo a lei do feminicídio, ainda há uma quantidade imensa de crimes praticados por indivíduos que não aceitam, por exemplo, o fim do relacionamento ou que agridem mulheres apenas por serem mulheres. Mesmo com a Lei Maria da Penha, especificamente criada para isso, por que as mulheres ainda sofrem esse tipo de agressão? A Lei Maria da Penha, ela é de 2006. Por que ainda acontece? Acontece porque a questão, especialmente no nosso caso aqui no Brasil, é cultural. Não adianta você fazer uma lei e não criar meios para que essa lei ela seja cumprida. Por exemplo, uma das provisões que essa Lei Maria da Penha ela colocou, né, no papel é que todos os municípios houvessem delegacias especializadas para tratar de qualquer assunto em relação à agressão, né, ou maus tratos em relação à mulher. E isso não acontece. Se você for observar, tem que ser um trabalho conjunto dos governos municipais, estaduais e federal. Quando você vai fazer uma apuração, a quantidade dessas delegacias especializadas são muito poucas. Então é difícil até encontrar uma delegacia e receber um acolhimento. Segundo, tem a questão do preconceito. Normalmente quando a mulher vai atrás de uma ajuda, ainda tem um descaso, infelizmente, né? Vai botar a culpa nela, especialmente se ela tiver uma certa característica física, um biotipo, né? Se for jovem, está se relacionando com vagabundo, é assim mesmo. Então, entre a sociedade, as pessoas não levam isso a sério. Porque temos um problema de impunidade ainda, né, da questão da impunidade, que no país isso acontece muito, né, a falta de aplicação efetiva da lei também é um grande problema, uma vez que muitas vezes esses indivíduos são presos e rapidamente são liberados, né? E isso contribui para que eles pratiquem esse tipo de crime novamente. Eu acredito que a Lei Maria da Penha ela é um ganho, né? Ela representa uma conquista, mas que ela ainda tem falhas, que ela deixa passar, né, alguns pontos que isso favorece que ela não seja cumprida à risca. Por exemplo, temos relatos de mulheres que, quando buscam a Lei Maria da Penha, elas são atendidas por homens. Então, falta um apoio nas próprias delegacias, né, ao receber essa mulher que vai buscar auxílio de uma ajuda policial. Então, a gente ainda tem falhas dentro da Lei Maria da Penha, mas ela em si já representa um grande avanço para nós mulheres. Uma educação, como sempre, começar com as crianças. Eu, por exemplo, não aprendi essa necessidade de se respeitar as mulheres, de ter esse cuidado. Eu não aprendi isso quando era criança, mas com meus filhos já passei isso. Desde pequeno eles sempre aprendem que tem que se respeitar a mulher como se respeita um homem. Aliás, diferente. Tem que ter um tratamento mais cuidadoso ainda em relação às mulheres, porque elas são fisicamente mais frágeis. Por esse motivo, não podemos usar de força com elas. Eu costumo sempre falar assim, olhe uma menina, uma mulher, como se fosse sua irmã, como se fosse sua mãe. Será que você faria a mesma coisa? Esse é um tema bastante interessante. Por mais que se discuta sobre isso, não compreendemos por completo por que essas coisas ainda acontecem.
Verdade, Ellen. Imagine quantas mulheres perderam as suas vidas e quantas famílias sofrem por causa disso. Por isso é importante conhecer mais sobre esse assunto. O nosso programa segue. No próximo bloco, Você Sabia? Trará mais informações sobre esse assunto. Os tipos de violência que nós trabalhamos aqui são os tipos de violência já tipificados na Maria da Penha, né? Que é a violência sexual, quando a mulher ela é atingida nessa perspectiva da sexualidade, seja na sua intimidade, né? E não só o estupro, mas também todo o processo de assédio sexual, de busca em atingir a perspectiva sexual da mulher, a intimidade, a privacidade dela dentro dessa questão da sexualidade. A violência física, que é a violência que é infligida contra a mulher, que tenta atingir os aspectos físicos. Ela pode acontecer com puxão de cabelo, empurrão, tentativa de sufocamento, de enforcamento, chutes, pontapés e até o uso de armas como faca, revólver, enfim. Já falei pra você que eu não quero que você use tipo de chão. A violência moral, quando a mulher ela é colocada nesse lugar de agressão diretamente à perspectiva moral. Ela é xingada, ela é colocada no lugar de uma mulher que é difamada, que tem amante, que tem outras pessoas, que não respeita o casamento, enfim, não respeita a família. A violência psicológica, toda aquela forma de coação, de coagir a mulher, né, para manter o controle. A ameaça de morte, a ameaça psicológica no sentido ou as agressões psicológicas no sentido de você é feia, você é gorda, você é isso, enfim, trazendo toda uma perspectiva de minar a autoestima da mulher. E a violência patrimonial é quando é retirado da mulher seus bens materiais de alguma forma, seja por destruição, seja por destruição para controle, tipo, eu vou destruir os documentos dela para ela não sair de casa, ou vou quebrar celular porque ela está mantendo contato com pessoas que eu não quero, como forma de controlar, de manter dentro daquele espaço. Além de, né, vender bens que o casal tenha em comum sem autorização da mulher, e aí pegar esse dinheiro e só o agressor usa, só o agressor utiliza, cartão de crédito, enfim, várias questões voltadas mesmo para o patrimônio da mulher, quando ela tem esse leso do patrimônio dela. Em sua opinião profissional, por que algumas mulheres não denunciam esses casos de violência? O que acontece geralmente é porque a gente vem de uma sociedade patriarcal, né, onde esses costumes de violência, essa prática de violência era dita como normais, né? Então, hoje em dia, com a questão das mulheres estarem se empoderando, conhecendo, identificando a violência, tem aumentado o índice de denúncia. Mas muitas das vezes não tem conhecimento, né? Não consegue identificar que estão sendo agredidas, né? E não conhece os tipos de violência e muitas vezes acha também que ela tem culpa, por isso não denuncia. É isso mesmo, galera. Em pouco tempo conseguimos mostrar alguns fatos sobre o feminicídio que talvez você não conhecesse. Eu mesmo sabia muito pouco, agora estou mais informada. Esperamos que esse programa tenha ajudado vocês de alguma forma. Muito obrigada pela companhia de vocês. Até a próxima e... Se liga aí!